Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para realizar o nosso estudo que já é costumeiro no sábado e no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, que é o estudo da obra Sinal Verde. E hoje, domingo, é o dia de nós recebermos um convidado. Quem vai estar conosco hoje é o nosso amigo Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, que é um excelente comentador do Evangelho, e hoje vai aqui conceder-nos a alegria de dialogar conosco sobre o capítulo 22, perguntas. Renata, bom dia. Nívia, bom dia. O Lucas acabou de entrar aqui conosco. Bom dia, Lucas. E nós já vamos passar a palavra a ele, já para começarmos o nosso estudo. Bem-vindo. Ô, meu amigo, bom Tudo dia. bom, meu amigo? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Como é que você tá, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Aqui tá frio, tá 26 graus. Rapaz do céu, 26 graus na minha cidade é calor extremo. Um dia eu tava voltando de uma pessoa aqui, eu cheguei aqui em Manaus 13 da manhã, né? E aí, Ah, 3 da manhã, ou seja, o pico da noite. E aí, naqueles termômetros, né, públicos, estava lá 27 graus. Então, você imagina agora de manhã, né, 26 graus. Tá frio aqui. Chegou a frente fria do sul aqui, finalmente. graças a Deus. A minha mãe conheceu Manaus ano passado, falou que não existe lugar mais bonito. Que não existe lugar mais bonito. Ah, Ela ficou completamente apaixonada. aqui tem as belezas naturais, aqui é muito bonito mesmo. Não vou falar mal da minha cidade, não, é muito bonito. É isso aí, ô Lucas. Muito obrigado, viu? Agora, a segunda vez conosco e a primeira vez aqui no Instagram do Espiritismo 24 Horas 2.0, Regeneration Uhum. Mode. Aqui agora é o Instagram do Mundo de Regeneração. Antes era o de prova e expiação. Exatamente. Precisava dar um bom dia para minha amiga, para Bianca, que é lá de Guarda do Embaú, está sempre conosco. Bom dia, Bianca, seja muito bem-vinda. Bom E dia. vamos aí, vamos compartilhando essa live. A gente quer que a palavra chegue cada vez a mais corações. Lucas, nós vamos, como combinado, nós vamos fazer a leitura da mensagem e depois nós vamos retornando e comentando, tá bom? Perfeito. Capítulo, meus amigos, o capítulo hoje da obra Sinal Verde é o capítulo 22. O título é Perguntas e André Luiz vem nos ensinar que observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Meus amigos, os que estão entrando, muito bom dia. Nós fizemos aqui, como sempre fazemos, uma divisão analítica aritmética. Claro que o Lucas, nos comentários, ele pode retornar a um ou avançar a outro, mas nós escolhemos assim o fazer até por uma questão de facilidade e de didatismo. Bom dia, Juliana, bom dia, Mafalda, que estão sempre com a gente aí. Eu A queria dar, Alexandra eu queria dar também. dois bons dias. Um Você bom pode dia, fazer o que você quiser aqui. né, eu queria dar um bom dia muito especial para minha amiga Alexandra, que acabou de entrar agora, mas também para nossa querida amiga Camila, que está sempre me acompanhando nas atividades. Me envia energias muito salutosas, envia energias muito importantes para eu seguir na tarefa. Tá? Um bom dia para essas minhas duas amigas.
Maravilha, maravilha. E bom dia para todo mundo que foi entrando. E, gente, ó, aperta aqui essa pipa, porque eu sou do interior, né? Então a pipa que fica em 45 graus, parece uma pipazinha, uma setinha. Aperta aí e vamos compartilhando com os amigos. Então nós vamos dividir aqui três ensinamentos, dois ensinamentos e dois ensinamentos. E o Lucas vai trazer as palavras, vai trazer as meditações que ele fez. Então, retornando. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e afeto é visitar amigos ou recebê-los, sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Com você, meu amigo. Eu queria começar a análise. Até melhor, vou dar bom dia para o meu querido amigo Edmilson, que entrou agora. Também seria muito castigado pela providência eu desse bom dia para ele. E você, claro, né, meu amigo? Tá de dia, mas boa noite, Uriel. Eu não vou deixar, né, de seguir adiante com essa piada interna, é claro, né? Boa noite. Exato. A nossa amiga Ana, ela comentou comigo, irmão, não esqueça de dar boa noite pro Uriel. Ah, é verdade, tem que dar boa noite do Uriel. Né? Boa noite, Uriel. Bem, eu queria começar a nossa análise de hoje, né? E nesses momentos que a gente está aqui, né, rindo, conversando, lembrando de Jesus, então que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração do nosso Mestre, Cordeiro Imaculado. E bem, a primeira análise que eu quero trazer com relação a essa mensagem é em relação ao título dela, Pergunta. Porque perguntar, a gente vai ver que André Luiz vai fazer muito isso, vai pedir muita atenção para essa questão, para nós, que perguntar, todo mundo pergunta. Poucos sabem, de fato, utilizar as horas benditas para fazer as perguntas corretas, as perguntas necessárias. Daí eu queria lembrar, por exemplo, a construção do livro, que é base importantíssima do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Que tem as 1019 perguntas, na visão do próprio Haroldo, que tem todas as filosofias do mundo representadas nele. Kardec faz 1019 perguntas, assim, certeiro, perguntas cirúrgicas. Começa ali, né, que é Deus, até perguntando lá no final se um dia o mundo será, se a Terra será um mundo feliz. Ali na época que teve os movimentos, né, de efeitos físicos ali na França, meados de 1500, 1850, a França, né, se reunia ali, era o sextou espírita deles, né? E se reuniam ali na burguesia, sentavam, né? E as mesinhas girando, voando, né, batendo, tinha todos os efeitos físicos ali. E a burguesia se reunia ali naquele happy hour, sexta-feira à noite, e perguntava ao redor da mesa, né? Por exemplo, Kardec perguntou: o que é Deus? Por que que existe a reencarnação? Vocês são espíritos de verdade? E a burguesia se reunia para perguntar: com quem eu devo casar minha filha? O que eu devo vender na minha lojinha amanhã? Ah, fulano pensou em mim hoje, eu tô morrendo de saudade de fulano. Ah, eu tô com uma tosse, é câncer? Sabe, esse tipo de coisa. Então, como se fosse realmente o Google ali, né? O Google daquela época. Era pergunta a torto e direito. E eram espíritos ali já trabalhando, né? Realmente começando ali o desenrolar da da grande revelação que se tornou o Espiritismo. E aí, quando Kardec é introduzido, né, na questão, ele vê a mesa girando, voando e não se surpreende. Ele acha, né, que é tudo efeito físico, efeito de Hollywood, se a gente puder utilizar o termo, né, efeito especial. E passa-se um tempo, ele é convidado, né, alguns meses depois e retorna. E aí ele relata lá em Obras Póstumas, né, entre aspas, o livro apócrifo da codificação, apócrifo porque ele não lançou enquanto estava vivo, né? Mas é um livro riquíssimo para nós espíritas. E ele relata ali na segunda parte, que é como se fosse o diário dele, que quando ele foi ali na segunda reunião, a mesa girou, voou, cantou, rodou, fez tudo o que podia e ele não conseguia explicar como, utilizando um método racional. E aí ele entrou de cabeça nesse universo, aplicando a racionalidade, a fé raciocinada. E aí ele começou aos poucos a fazer perguntas, né? Claro, eu estou encurtando muito a história, mas ele começou a fazer perguntas. Mas para a gente ver, de fato, que a gente tinha dois eventos, ou melhor, perdão, o mesmo evento, mas duas mentes diferenciadas. Aqui, é claro, no primeiro grupamento, as mentes da burguesia francesa como um todo e a mente de Allan Kardec. Ou seja, você pode ter vários eventos, vários acontecimentos, e ainda assim fazer as perguntas completamente erradas. Você pode, por exemplo, ter acontecimentos na sua vida importantíssimos e fazer perguntas erradas. Às vezes, por exemplo, é muito comum a gente perguntar, né? Quando você está naquela dor,
Não pergunta por quê, pergunta para quê. Né? Que às vezes facilita a gente ver por que a gente está naquela dificuldade. Pode dar ali respostas importantíssimas para nós. E às vezes a resposta não é nem importante. Às vezes é justamente a reflexão que vai levar a gente a fazer a primeira pergunta. Porque a pergunta ela serve como bússola, como norte para nós. A gente está perguntando simplesmente por curiosidade, simplesmente ali para, vamos colocar assim, preencher algum vazio nosso, algum sentimento realmente de curiosidade infantil, ou a gente está perguntando para ser útil, para ajudar, para servir mais e melhor. Então, por isso que eu destaquei esse título de André, porque é o pergunta. Perguntar, todo mundo pergunta. Você vê, por exemplo, na época de Sócrates. Perguntar, todo mundo perguntava. Afirmar, todo mundo afirmava. Mas fazer as perguntas cirúrgicas de Sócrates, que faziam, através das perguntas, o indivíduo mesmo respondia ali as perguntas de Sócrates, fazer essa grande renovação interna e saber se estava certo ou errado, poucos conseguem. Poucos conseguem responder nas próprias perguntas. Então, vamos colocar esse primeiro cuidado que André nos traz no título da mensagem, que é pergunta. E eu gosto de imaginar André Luiz nesse. Eu vou trazer essa reflexão mais para frente, mas eu gosto de pensar em André Luiz, Emmanuel e Chico como essa grande Santa Trindade, se eu puder utilizar esse termo, a Santa Trindade do eufemismo. Porque eles conseguem falar as coisas assim, mais simples, mais assim do cotidiano, utilizando jargões técnicos, utilizando as palavras bonitas, fica até bonito, né? A gente já vê que André Luiz até fala do Tinder aqui embaixo, né? Em relação à certidão de Estado Civil. Cara, eu achei isso maravilhoso na mensagem. Exato. Se você não quer, relaxa. Exato. Então eu gosto de pensar neles como reis do eufemismo. O Marcelo Sotomayor, no As Vidas de Chico Xavier, até comenta que o Chico, aos poucos, se torna esse rei do eufemismo. Ele não consegue. Não é que ele não consegue, ele não fala a realidade da forma que a gente falaria a realidade. Então, isso é importantíssimo para a pessoa que está perguntando também. Então, são as ponderações que eu queria trazer em relação ao título. Agora, já entrando de fato na própria mensagem que André Luiz nos traz, ele vai fazer 3 movimentos importantes. Primeiro, ele vai falar que observe as próprias indagações, ou seja, olha para você mesmo, antes de você perguntar para o outro, ou seja, antes de você ter esse sentimento de entrar no universo interior do outro, adentro do teu próprio universo. Adentro do teu próprio universo. Eu lembro que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, né? Aqui, pegando um caso bem específico desse olhar para o próprio universo e o universo do outro, Kardec pergunta se é justo, de fato, né? Eu olhar para o outro, né, e ver aquilo que o outro ainda não conseguiu ajustar em si mesmo, né, as virtudes e os vícios. Se é justo eu julgar o outro nesse sentido. Não julgar no sentido de condenar, de apontar os erros, até mesmo de condenar intimamente. Mas realmente de estudar a vida do outro para ver ali se tem alguma coisa ali que eu preciso reformar. E os espíritos dizem, não, é tranquilo, contanto que você não julgue, não aponte o erro, não fale mal, contanto que você use o outro realmente como objeto de estudo para você mesmo, ou seja, ver onde o outro está tropeçando para você se auxiliar e futuramente ajudar, não tem nenhum problema. Então, o primeiro ponto de André Luiz. Antes de fazer a pergunta, olhe para você mesmo. Por que você está perguntando? Ou seja, realmente olhe lá para o teu cerne e busque os motivos que estão te fazendo, estão te intuindo a entrar em contato com o outro. Porque a pergunta ela é renovadora, mas ela também machuca. Eu lembro ali André Luiz, um livro muito parecido, né, com Opinião Espírita, O Sinal Verde, que é o Agenda Cristã, capítulo 9. A gente pode colocar o Agenda Cristã nisso. Isso, exatamente. Isso. O Agenda Cristã é meu livro favorito de André Luiz. Foi o primeiro, acho que é porque ele veio primeiro que o Opinião Espírita, o Sinal Verde. E no Agenda é a mesma coisa que os outros, né? Em relação nesse formato, né? Da opinião, o ideal, o sinal, enfim. O Agenda para mim foi assim, grande, é importantíssimo porque mostra o André Luiz que não é mais aprendiz, é o primeiro livro que mostra o André Luiz já como um professor, um instrutor realmente de espiritualidade, que para mim é muito legal. No capítulo 9, que é o capítulo Nas Conversações, André Luiz fala, olha, a pretexto de ser mais verdadeiro que Deus, né, ele toma cuidado, ele pede assim, olha, não busque ser mais verdadeiro que Deus, que vem de toda a verdade de fato. Porque às vezes a gente quer perguntar, quer indagar, quer apontar o erro no outro para mostrar que ele está errando, até como vai dizer as matrizes ali católicas evangélicas, mostrar que o outro está em pecado, de fato, né? E justamente para condenar, para humilhar, e não de fato para erguer a pessoa.
Então, às vezes, a gente quer perguntar para o outro se toque que ele está errado, mas nesse movimento de humilhação. Não no método socrático, é aos pouquinhos, comendo as beiradas. E aí, antes de fazer esse movimento de machucar o outro com as verdades até então que a gente toma, olhe para nós mesmos. E aí, logo em seguida, ele vai fazer valiosa demonstração de entendimento, né, em relação a visitar os amigos. Ou seja, às vezes a gente está com aquela dúvida, como é que o amigo está, a gente vai visitar, a gente recebe em casa. E a gente sente no direito de por que ele está nos visitando, ou visitando um amigo, ou seja, está compartilhando o universo íntimo, a gente sente no direito de compartilhar o universo íntimo do outro. Um exemplo muito simples, só aqui. André Luiz ele gosta de trabalhar muito com esses conceitos gerais, mas dá para aplicar muito tranquilo um exemplo claro aqui, né, de exemplificação. Por exemplo, o Uriel está casado, o Uriel separou. E eu vou, a pretexto de visitar o meu amigo que está ali mal. Eu só estou muito curioso para saber por que ele separou com a esposa dele, enfim, né? Exato, para alimentar a fofoca. Uhum. Jesus, por exemplo, ele vivia na época da fofoca. Você acha ali, cidadinha pequena, um profeta falando ali à torta e à direita? Por exemplo, você tem ali Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4 de João. Ele está ali conversando com ela no poço, né? E aí você vê que os apóstolos, os seguidores e os discípulos, eles vão para a cidade, né, de Sicar para comprar alimento. E aí quando voltam, encontram Jesus falando com a mulher samaritana. E eles têm o primeiro movimento de, opa, o mestre está ocupado, está em conversa ali com a mulher com a mulher ali, né, samaritana. Vamos voltar, não vamos atrapalhar. Por quê? Porque era comum naquela época os maridos conhecerem suas esposas no poço, que é onde as mulheres estavam sozinhas. Então, às vezes você vê, né, esse movimento de fofoca realmente, né? Você vê o outro e aí depois você percebe, mas o que você estava falando com ela? Estava dando em cima dela, né? Assim, dá para imaginar esse movimento. Então, você imagina você visitando o outro, recebendo o outro e se sentindo no direito de entrar na vida íntima daquela pessoa que é o teu próximo. Só simplesmente a pretexto de passar uma dúvida sua ou a pretexto mesmo ali de ser um grande fofoqueiro e passar aquilo adiante. Tu queres comentar, meu amigo? Eu gosto, só dar um bom dia aqui, não sei se ainda estão conosco, o André Pado do Espiritista Nerd, o Aplique Ponto Espírita, que está aqui também, que passou por aqui, ou que está aqui ainda, a Valesca, grande amiga Valesca, o Jaime Ribeiro, que passou aqui também, a Elisângela Ávila, que também está aqui. Então, um bom dia para todo mundo que está chegando, a gente não teve tempo. Só voltar algumas questões aqui, quando você fala, né, da profundidade, eu gosto sempre de citar isso, porque quando o sinal verde, 30, 45 minutos, você sentar, se você tiver uma leitura mais rápida, até antes que isso. Jaime, você sabe que eu te amo, beijo no seu coração também, meu irmão. E o que acontece? Só que você precisa ir além. Você não pode apenas ler essa obra, você tem que ter conceitos mais, você tem que pegar os conceitos mais profundos. Se você vai ao livro Pensamento e Vida, por exemplo, do Emmanuel, a leitura é complicada, eu sei, mas ele é um livro de leitura, eu estou falando, ele é um livro de leitura rápida. E aí ele vai ter um um capítulo roteiro, lá, né? por Mano, vai exemplo. falar, é um roteiro para Isso, os espíritos que vão reencarnar, não um livro para você ler assim numa tarde chuvosa. isso, mas é isso que a gente quer, por isso que a gente quer pegar essas análises mais profundas. Que, por exemplo, você vai no Pensamento e Vida, tem lá o capítulo 25, Tolerância. E aí você lê o título Tolerância e você fala, beleza, esse capítulo aqui em 2 minutos eu faço ele, porque tolerância é tolerar o outro, etc. Só que aí o Emmanuel vai colocar lá dentro desse capítulo 25, ele fala, olha, tolerância não é apenas um conceito de superfície, é uma emanação que cria uma força do espírito baseada em esperança, paciência e perdão, esquecendo as ofensas. Aí ele traz vários conceitos ali para você não ficar apenas na leitura. Então é por isso que a gente precisa trazer, você vê que só no título, perguntas, nós já fazemos várias lembranças, trazemos várias reminiscências, vários comentários. É por isso que essas obras são tão importantes. Elas são de leitura rápida, mas de interpretação para lustros e, quem sabe, vidas, porque são condutas, são roteiros de vida. E eu acho interessante quando você fala essa questão de eufemismo, não sei se você conhece essa história, e aqui nas Minas Gerais a gente escuta uma história e quando a gente vai contar a gente dá uma acrescentadinha, porque a gente gosta de dar uma floreada. É Guimarães Rosa falando, né? Nós somos aqui, é o Grande Sertão Veredas falando aqui. E tem uma história do Chico com o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que uma senhora procura o Jerônimo Mendonça porque ela estava completamente apaixonada pelo vizinho, pelo marido da vizinha. Completamente apaixonada pelo marido da vizinha. E aí ela fala, Jerônimo, eu preciso conversar com o Chico, preciso conversar com você,
porque eu estou apaixonado, isso é uma coisa divina, isso é uma coisa do espectro, do universo, e eu preciso desse marido da minha vizinha. Eu vou fazer um movimento e eu quero a opinião de vocês. E aí Jerônimo percebe o quê? Que ela estava ali só querendo confirmação. Ela queria confirmação da ideia dela. Ela já estava, ela ia atacar o marido da vizinha. E aí Jerônimo, o Ela que estava ele faz? anunciando, né? Ela estava Ela estava anunciando anunciando. que... Exato. Ela queria assim, se ela fosse condenada, se Jerônimo condenasse e Chico condenasse, nessa questão malsando os comentários, ela iria se afastar e iria fazer. Se ela conseguisse o apoio, o que ela tinha de buscar, mas a ideia estava formada. E aí Jerônimo então chama o Chico. Chico chega já ali, eles tinham uma comunicação muito bela entre os dois, né, uma comunicação quase ali em espírito, ele percebe o que está acontecendo, e o Jerônimo usa dessa figura para falar o caso da irmã com o Chico. Ô Chico, a irmã está muito interessada nas rosas do jardim da vizinha e disse que vai tomar uma dessas rosas. O que você acha? E aí o Chico responde: Ô minha irmã, a vizinha cultivou esse jardim por tanto tempo, por que que você irá tomar uma rosa desse jardim? Cultive o seu próprio jardim e faça, adube as suas próprias rosas. Olha a forma de falar. Isso é indulgência. É indulgência, é como você colocou, você observa as falhas, mas você não condena aquele que cai, porque todos nós caímos. Você observa para aprender. E há uma forma de se colocar, há uma forma de falar, porque você não repele, você aproxima através do amor. Era esse o comentário que eu queria falar, meu irmão, que eu queria trazer aqui. Teve alguém nos comentários aqui, deixa eu subir para ver. E Robson, bom dia. O meu amigo Rafael Lavarini também entrou agora, um grande abraço pro Rafa. A Juliana comentou aqui, tem muito isso. E quando uma pessoa adoece, a gente está vendo muito isso, principalmente por causa do corona, né? Muitos vão pela curiosidade ao invés de ir ajudar. Às vezes acontece de alguém no Instagram, no Twitter, no Facebook, etc. colocar: gente, estou muito mal, não falem comigo. Ok, a pessoa tá no Ok. tá ali mal, não quer, ou tá em luto, de repente colocou luto ali, por N motivos. E a pessoa vai lá, não para cuidar do outro, mas para acessar a sua sede de curiosidade. Vai ali justamente com o intuito de vou dormir tranquilo porque cuidei do outro, mas por dentro você sabe justamente o que está acontecendo. Você está ali justamente para perguntar, para ser aquela pontezinha da fofoca no futuro, sem perceber. Então, por exemplo, outra maneira de a gente não fazer a pergunta, né? O Jaime aqui, né? Só vem pela curiosidade. Exato. Né? E ó, Valesca, maravilhosa é você. Beijo. Eu acho que, por exemplo, quantas pessoas entram, né, de fato, na live só para matar a curiosidade? Para ver quem é que está falando, como é que está falando, etc. Né? Eu imagino também outro cenário da gente estar, por exemplo, conversando, e aí a pessoa, acontece alguma coisa, e aí você vai perguntar à pessoa o que aconteceu, porque você está chateado com a pessoa. Sei lá, imagina que você tem um filho, adolescente, né? E aí você vai conversar com seu filho, e você pergunta: filho, por que você fez isso? Ponto, por que você fez isso? Com o espiritismo, ali principalmente com a literatura de Emmanuel, os romances, a gente descobre outras maneiras de chegar nesse ponto sem usar essa pergunta, ou utilizar essa maneira de perguntar. Por exemplo, né? Por que você fez isso? Tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Você tá bem? Sabe? Não, por que você fez isso? E a gente usa a pergunta não para realmente saber como o outro tá, mas já como se fosse já o movimento primário de julgar, de condenar, tacar para baixo. Sei lá, Exatamente. Imagina que alguém tá pensando por penúria, por exemplo, né? Eu usei recentemente com a minha evangelização o exemplo de uma mulher trans que estava em São Paulo, né? O nome dela é Jéssica. Ela saiu do Rio Grande do Norte para ir em São Paulo, né? Porque tinham assassinado a irmã dela, então ela estava fugindo ali para não matarem ela. E aí eu peguei esse exemplo justamente porque, no primeiro momento, no senso comum, a gente vai julgar a Jéssica, que está na condição de rua, dizer que ela está, sei lá, drogadicta, ou está se prostituindo, N motivos. A gente vai justamente fazer as perguntas para condenar, e não para saber se ela precisa de ajuda, se ela precisa de algo, se a gente realmente consegue erguê-la de alguma forma, seja financeiramente, seja moralmente, seja espiritualmente. Então a gente usa a pergunta justamente para condenar, para ser aqui, vamos colocar, a ferramenta primeira do nosso próprio preconceito. Né? Jesus não fazia isso. É óbvio que o Cristo sabia justamente o que passava no coração de todos. Mesmo assim, quando ele perguntava o que queres que eu faça?
Ele Exatamente. perguntava, o que que eu faço para você? Ele não perguntava, Exatamente. você está me procurando agora, né? Mas Simão Pedro faz muito isso na literatura de Humberto de Campos, em vários casos, contos e apólogos, né? Cartas e crônicas, né? Quando aparece Simão Pedro vai ajudar e ele sabe que a pessoa ali é, vamos colocar, né, pecadora, que a pessoa ali seguiu de má índole. Ele pergunta, e por que que você está procurando aqui a gente agora? Uma pergunta. Por que que você está aqui? Você acha que é a casa que você vive Cada... convivendo? Exatamente. É, é muito fácil você vir aqui agora, né? Você veio, matou os outros, condenou os outros, mulher de vida, homem de escândalo, e agora você vem procurar Jesus à torta direita? Jesus não fazia isso. E Simão Pedro tinha, né, essas facetas dentro de si, essa personalidade. Então, é um alerta novamente. Você tem ali o sinal verde, você tem o semáforozinho, né? É um sinal Aham. vermelho que o André Luiz pede. Olha, se você está fazendo isso, está fazendo errado. Está fazendo para julgar, para matar sua curiosidade, essa não é a hora de perguntar. É melhor ficar calado. André Luiz já falou isso mais para frente para nós. Não, nós vamos até continuar, e assim, só pra gente, eu acho maravilhoso, aí eu vou ler as três próximas indagações. Gibele, meu amigo, bom dia, beijo no seu coração, a Mônica que está entrando e todo mundo que entrou. O que eu acho interessantíssimo é essa questão, o que queres que eu faça, né? Quando, eu ficava assim, o cego chega e fala, ô, filho de Davi, vem cá, tô precisando da sua ajuda e tal. E aí, quando ele pergunta o que queres que eu faça, se você não lê direito, você fala, rapaz, mas o cego quer ver. Não, você não sabe se o cego quer ver, você não sabe qual que é, o que ele tá. É Então, quando a você que está pessoa te. colocando, né? Você Que está ele. colocando uma interpretação sua, exato. Exatamente. Aí, se uma pessoa chega para você, te entregando ali, abrindo o coração, não investiga mais. Aí Cristo ensina a gente, pergunta para aquela pessoa: o que eu posso fazer para te ajudar? Eu postei uma frase hoje do Conduta Espírita: o ceareiro de Jesus é um servo e servo do amor. Então, se nós somos ceareiros de Jesus e a pessoa ela se aproxima de nós trazendo a sua vida, não especula mais ainda. A pessoa traz um problema familiar, né, Lucas? Aí você começa, não, mas por quê? Não, mas vem cá. Vamos. Fulana fez isso, eu não acredito. Não acredito, você Não está acredito. brincando comigo. E aí Exato. você quer saber a vida inteira da pessoa. Quando, na verdade, a pessoa quer simplesmente que você chegue a ela e diga, tá aqui, ó. O que eu posso fazer por você? E às vezes a pessoa só vai virar e falar o seguinte, eu só precisava disso. Eu só precisava ser escutado ou escutada. Mais nada. Ponto. Acabou. E Acabou. às vezes, assim, vamos supor no caso que o cego se aproxime de Jesus, porque muitos se aproximaram de Jesus numa grande cegueira espiritual e não pediram para enxergar. Pediram outras coisas, pediram, ou até mesmo foram para machucar Jesus, foram, né, para prender Sim, Jesus, etc. O caso do cego é um caso à parte, que foi lá, obviamente, queria, óbvio, né, que Jesus cura muita gente, mas comparado ao todo, quanta multidão ali rodeava, né, e não sim. pedia ajuda, tinha muitos. Então, Jesus, por que você quer que eu faça? Porque isso mostra de tudo o primeiro passo, é claro, para a cura da própria cegueira espiritual. É o primeiro passo. Jesus oferece o primeiro passo, mas ele não pode colocar em nós algo que a gente não quer. Então, não quer. Você quer ver? Então você vai ver. Assim Então você seja. vai Então, ver. salvou. Exato. Não, e isso é maravilhoso, gente, até para nós que estamos nas nossas casas espíritas, questão de atendimento fraterno. Você não está ali para fazer uma ficha investigativa da pessoa como se ela estivesse na delegacia de polícia passando uma notícia crime. Não, você está ali para ouvir, você está ali para amparar, você está Você ali não é para psicólogo, oferecer. né? Para ficar perguntando à torta direita. Maravilha, maravilha. Então, é saber, é saber dosar a questão. A Paola Asturiano, eu achei esse sobrenome fantástico, Asturiano. Paola, bom dia, seja bem-vinda. A Sara Dá um bom Guaraldi e dia para todo mundo nossa que está amiga, chegando. amiga Paola, amiga Renata, que entrou também, mas para pra minha amiga Larissa, que entrou agora também, lá da Paraíba. Que bacana, que bacana. Continuando, porque o tempo urge. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. E, gente, não só a idade física, tá? Peso também, viu? A pessoa só fala o peso. Ninguém quer. A pessoa tem espelho em casa. Não precisa você falar para ela que ela engordou, não, tá bom? Ela tem espelho em casa. Só um gracejo. Você vê, né, como o André usa do eufemismo, né, aqui justamente para criar
fica até chique falando assim, né? Olha, não pergunta da idade física de alguém, etc. Fica muito chique falar assim, né? A gente já vê quando ele fala em relação ali ao Tinder ali, né? Brincando aqui, fica mais legal ainda, né? E ele está repetindo, né, pontos que a gente já falou antes em relação a isso. Não faça questionários da vida de alguém, ou seja, você não é detetive, não é o Sherlock Holmes, você não é psicólogo. Se está no trabalho de um trabalho, né, de atendimento fraterno, quem está no atendimento fraterno, por exemplo, tem que muito mais saber realmente ouvir do que falar. O falar é o de menos, porque a pessoa sabe que ela está sofrendo, ela sabe que ela fez muita coisa errada, se fez, no caso, e que sabe que está precisando de ajuda. Muitas vezes, quem quer realmente, vamos colocar assim, chorar suas pitangas, realmente quer desabafar, quer muito mais ser ouvido, não quer ouvir do outro. Muitas vezes o que nós queremos é sermos escutados. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente quer só desabafar e falar realmente ali, deixar a cachoeira rolar, e a gente não quer ouvir do outro. A gente só quer, às vezes, falar, só quer saber que alguém está ali escutando a gente. E às vezes é importante esse movimento de renúncia nosso, de só escutar. Aí você pergunta, mas tá, você está fazendo isso? Mas por que na hora que, em vez de você fazer, você fez isso? Quer dizer, movimento contrário, movimento que usa para espetar, é aquela agulhinha ali que a gente usa para machucar, que infelizmente vai criar muito mais no outro ali motivo de escândalo, de infelicidade. Porque que o outro está sofrendo está muito claro, está óbvio para ele, inclusive, que, né, se ele está procurando a gente para ser atendido ali, uma conversa no WhatsApp, já expandindo no universo fraterno, se ele está procurando, ele sabe que ele está sofrendo, ele sabe que ele está machucado. Muitas vezes ele sabe ainda que no subconsciente que ele fez coisa errada. Mas a primeira coisa que tem que ser feito é acolher esse coração. E às vezes, pela nossa própria inferioridade também, continuar acolhendo. Né? Porque a gente sabe na doutrina espírita que nenhum de nós é santo. Que nenhum de nós tem esse direito, né, de ficar perguntando: por que você fez isso? Por que você fez isso? Isso e aquilo. Lembra muito Mateus. Ali no capítulo, no Sermão do Monte, no Boa Nova, que recebe, né, aqueles 3 irmãos que estão. Um está aleijado, um era alcoólatra, se não me falha a memória, o outro foi abandonado pela família, era motivo de escândalo. E aí os 3 vão procurar Levi, né, porque não tinham conseguido encontrar Jesus. E aí perguntar: a gente quer servir a causa do Mestre, o reino de Deus, como é que a gente faz? Pergunta. E aí o Levi também responde pergunta. Ele vai muito irônico e vai perguntando para um dos 3. Mas peraí, mas o que vocês querem fazer? Como é que você, fulano, vai auxiliar o reino de Deus se você realmente foi abandonado pela sua família? E você, fulano, como é que você pensa que você vai ajudar se você é aleijado? Que coisa boa você pode fazer para o reino de Deus? E aí vai apontando o erro através de perguntas. Ou seja, realmente ali como uma grande arma mortífera. Que, obviamente, que eles estavam longe da condição ideal no visual deles, na cabeça deles, de servidores do Cristo, estava claro para eles. Que eles tinham sido muito provavelmente ali, pela multidão, pela sociedade, tomados como periféricos, afastados, estava claro. Mas o primeiro movimento é justamente de trazer para perto. Logo em seguida, né, no outro dia, se não me falha a memória, Levi vai muito feliz falando para Jesus: Mestre, né, eu 3 homens ali, eu, né, fiz ali a peneira, etc., com eles. E aí Jesus muito sereno, mais sério: por que você fez isso? E aí, não, mas como assim? É óbvio, né, que a gente tem que esperar coisas, né, dos pescadores, mas deles, né, homens ali, rudes, muito mais rudes que os homens, né, os pescadores de Cafarnaum, os outros ali, outro aleijado, outro alcoólatra, outro abandonado pela família. E aí Jesus faz um diálogo maravilhoso, ele fala uma palavra muito bonita, que ele fala assim, óbvio, né, que toda a palavra do Cristo é lindíssima, mas essa, assim, ela brilha, assim, para mim, que é: olha, o coração desses irmãos e irmãs, né, desses sofredores, o coração deles, ele é adubado pelas lágrimas de sofrimento. E a semente do evangelho vai germinar com muito mais facilidade nesse coração. Ou seja, a gente precisa dos poderes do mundo, precisa do coração deles. Então, para nós, aqui, trazendo para o nosso cotidiano, que a gente tem essa oportunidade de trazer ainda esses irmãos mais para perto, é no acolhimento. É na pergunta carinhosa, pergunta que desperta o amor, não a pergunta que desperta o escândalo. Porque, de novo, perguntar todo mundo consegue perguntar. Agora, fazer perguntas benditas, poucos conseguem. Olha que bacana esse comentário primeiro, né, o Gibério, quando nós falávamos da questão do cego, falando que ali era uma manifestação de Cristo, respeitando o livre-arbítrio. E o Jaime perguntou aqui o peso e o time. O peso eu vou guardar porque a quarentena tem sido um pouco complicada. Mas o time é o Clube Atlético Mineiro, não nego isso, Galo forte e vingador. A Mali Melo coloca uma questão interessantíssima aqui. Uma vez eu estava bem desesperada. Aí fui desabafar com uma amiga. Ela ouviu tudo e no final disse assim: agora você já desabafou, vamos mudar o foco e vida que segue. Bacana demais.
A, só um momento, a Alexandra colocando para nós aqui, é, que acho muito importante ter pelo menos um amigo para poder desabafar e ouvir suas palavras também. Essa troca nos ajuda muito. Mas, Lucas, algo que eu queria comentar aqui é, por exemplo, você também não dar aquela agulhada, aquela alfinetada diretamente, mas você começar a inventar casos que aconteceram com amigos seus, mas que, na verdade, você está criando um subterfúgio para para dar uma para ofender aquela pessoa. Eu cito isso porque eu tinha uma tia que ela era mestra em fazer isso. Ela fazia o seguinte: estava lá o churrasco da família e tal, passava assim umas 2 horas do churrasco da família, ela começava: Ô, eu tenho uma amiga que aconteceu isso, 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 isso. E era impressionante como a história da amiga dela tinha uma sinônima incrível com uma dificuldade que alguém dali estava passando. E aí se criava um ambiente dificílimo. Então, nesse ponto também, não fique criando subterfúgio com uma história que vai em encontro a algo que alguém te contou para você ferir aquela pessoa. Quem não tem uma tia assim, né, Jaime? É trazer, é igual o Lucas colocou para nós, vamos trazer essa pessoa para abraçar e não afastar. Essa história que você nos trouxe, que está lá narrado no Boa Nova, depois aqueles 3 ali escutam o sermão, eu acho que está no capítulo que fala conosco sobre as bem-aventuranças, não sei se é nesse capítulo especificamente, No não é? final do Sermão do Monte. É tanto que é por Isso, isso que acho que é Humberto de Campos mostra, que Levi tinha essa, mostrando os bastidores, porque ele fica completamente sim. triste que ele fez isso. E aí, quando ele escuta as bem-aventuranças no dia seguinte, ou no final do dia, ele marca para ele, e ele tá marcando isso no evangelho E dele. aí Tanto que a gente ele, compara o evangelho dele sim, dele, né, de Mateus com o de Lucas, é diferente, é claro, mas o de Mateus tem ali um quê a mais, porque ele estava presente, marcou muito para ele, porque ele tinha feito aquilo no outro dia. e aí ele percebe aqueles 3 que ele tinha afastado, saindo completa, depois de ouvir o sermão, saindo completamente feliz, e aí ele passa a ter um entendimento todo diferente. Abraçou, meus amigos, a vida precisa de abraço, a vida precisa de aproximação, de julgadores, de condenações, o mundo está cheio, não sejamos mais um. Podemos seguir nos próximos 2, que agora vai ser o Cara, Tinder que você falou, vamos. os próximos 2 itens. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. Fale sobre o Tinder, meu amigo. O primeiro ponto que eu vou ressaltar, eu acho lindíssimo esse eufemismo da espiritualidade. É uma técnica assim que eu tento assim governar, eu tento dominar assim, desde que eu descobri que o Chico fazia muito isso, quando eu vi ele falando ali, principalmente no Pinga Fogo. E aí eu queria chamar a atenção para só um outro eufemismo, para a gente ter a importância disso, porque às vezes a gente não quer machucar o outro. Mas às vezes fazer aquela pergunta, ainda que é alfinete, é muito importante. Porque Uhum. desperta no outro. Obviamente, quando nós mesmos já estamos despertos para esse sentimento de carinho, de consolo, e as nossas intenções são as melhores. E não apenas, né, como a gente comentou, querer ser mais verdadeiro que Deus, né? Às vezes fazer aquela pergunta bendita é importantíssimo, né? Eu lembro que Alcione, ali na introdução do Renúncia, fala assim, é, Emmanuel citando ela, né? Ó, chorando, lágrimas, por que tanto desespero? Esqueceste do Cristo? Levanta-te, né? Anda, ergue-te. E aí quando você pode pegar essa frase lindíssima e aplicar para todo mundo, e você vai ter resposta diferente quando a pessoa está sofrendo. A pessoa vai achar que você está desconsiderando, menoscabando, né? Fazendo descaso com o sofrimento dela, né? Ergue-te, levanta, pensa em Jesus, etc. Né? Pode ser. Há pessoas ali que vão se consolar muito com aquela palavra. Mas enfim, é um caso de eufemismo, não de eufemismo, mas é um caso lindíssimo, né? Que de pergunta Sim. importante. E o eufemismo que eu queria citar está ali no Voltei, do irmão Jacó, que o irmão Jacob está tentando psicografar pelo Chico. E aí ele não consegue, ele fica triste porque ele espírita, né, a vida inteira, não a vida inteira, mas grande parte da vida, serviu ali a Federação Espírita, e aí quando ele tenta psicografar não consegue, ele pensa logo em André Luiz. Poxa, André Luiz desencarnou rapidinho, já voltou, começou a psicografar e nem era espírita, como assim? E aí o mentor que estava ali na tarefa, né, quase que perpassando o coração dele, fala, meu amigo, não pensa assim não.
André Luiz passou mais de 700 dias nas regiões purificadoras, nas zonas purificadoras. E aí passou mais de 700 dias consecutivos de atividade conosco, né, de intercâmbio aqui, para, vamos colocar, se equilibrar com o aparelhamento mediúnico. Mas eu sempre lembrei disso. Herculano fala, né, no Limiar da Manhã, o programa de rádio, que André Luiz passou quase 9 anos nas regiões umbralinas. Esse mentor falou, né, para o irmão Jacob. Ele passou anos nas regiões purificadoras, nas zonas purificadoras. Mesma situação, mas com visualizações diferentes. Você pode interpretar realmente, aí vai do ponto de vista, né? Você realmente passou, né, de fato, 9 anos ali, quase 9 anos sofrendo no umbral, nas trevas, ou você passou, de fato, 9 anos, de fato, se purificando, se melhorando, né? Até mesmo zona de esgotamento mental, como a gente vê em nosso lar. É um ponto que eu gosto muito disso, desse eufemismo, que eu acho brilhante nessa trindade, né? Mano, André Luiz e Chico. E aqui, agora, adentrando finalmente no Tinder, no status do Facebook, né? Enfim, aquele oi sumida, né? É aquilo, André Luiz está falando pra gente, olha para suas segundas intenções, né? Por exemplo, quando alguém termina um relacionamento e vem aquele, sei lá, acontece muito assim, da garota terminou com o namorado e veio aquele melhor amigo. Ah, fiquei sabendo que você terminou com fulano, até mesmo uma garota com um garoto terminou, né? Até vi que você terminou com fulano ou ciclana, né? Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, né? Enfim, óbvio que é movimentos justos, mas a gente sabe que também há movimentos ali com super, ultra, segundas intenções, que a gente só quer dar, entre aspas, ali o bote, né? E tá ali realmente sabendo. E aí você vai, às vezes, para escutar o outro, não para escutar ali as dores dele, porque terminou, mas porque você quer saber justamente se está disponível, se a pessoa já está na pista, se tem chance para você, ou seja, o que você mesmo está pensando é na dor do outro. Você está, de fato, querendo preencher algo seu, um vazio existencial seu. E aqui André Luiz vai perguntar pra gente desse Tinder que a gente brincou, desse status do Facebook de relacionamento, status civil, porque chega tão forte ele usa essa mensagem, essa figura de linguagem tão forte, que ele fala, olha, não, cuidado para vocês não pedirem o estado civil da pessoa, né? Ou seja, é com a certidão de estado civil, ou seja, ali a certidão papel mesmo, documento, trazendo essa linguagem para marcar nosso psiquismo, a mente nisso, que às vezes a gente está ali perguntando, querendo saber, às vezes ali, né, no movimento de flerte com a pessoa que a gente está interessado, sendo completamente descaridoso, né, completamente desplicente com a pessoa, justamente adentrando o universo íntimo, porque a gente não foi convidado a entrar. E aí ele até comenta, olha, aquela pessoa que você convive ali, o universo íntimo, ele vai construindo com seu eufemismo, né? E você, né, de fato, né, tem alguma expectativa de ter um relacionamento com ele, ou seja, habitar o seu universo íntimo, não seja chato. Não fique perguntando quanto dinheiro, como é que a pessoa tá. André Luiz está falando isso para nós. Olha, não fique perguntando se a pessoa está solteira ou não, se está disponível ou não. Vá, relacione-se com as pessoas, com as amizades, sem segundas intenções. Às vezes a gente está fazendo amizade porque a gente quer ganhar alguma coisa. No caso aqui, ele está citando, você quer namorar fulano, ciclana. Então, por que você está fazendo isso? Que momento, em vez de ser um momento dignificante para você e para a pessoa, você está ali já pronto, né, para ir para aquele vale da depressão ali, justamente machucar a pessoa. Está pensando muito mais em você do que no outro. Passou distante do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente, exatamente. E a segunda página, olha, indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afasta de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. É para nós termos isso em mente, já comentamos muito sobre isso. E os dois últimos, eu acho o penúltimo maravilhoso, mas os dois últimos aqui, para irmos já encerrando as nossas elucidações. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Eu acho que aí é um ponto importantíssimo, que é André Luiz falando aqui. Quando André Luiz é resgatado do umbral, eu vou pegar essa fazendo ligação ali com as regiões purificadoras, as regiões umbralinas. Quando André Luiz é resgatado do umbral, Clarencio aparece no final do capítulo 2. Clarencio não pergunta para ele como é que ele tá, não pergunta para ele por que ele fez isso, onde é que estava a fé dele, por que ele demorou tanto para fazer aquela prece maravilhosa, por que ele passou anos ali.
Porque Clarence estava ali sempre ajudando, sempre ali ajudando. E demorou quase 9 anos para fazer aquela prece maravilhosa. A primeira coisa que Clarence faz, ele aparece, toma André Luiz nos braços e fala: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem faz a primeira pergunta é André Luiz. André Luiz pergunta: quem sois vós, emissário do céu? E aí ele fala: chama-me Clarence. Em nenhum momento ele perguntou nada para André Luiz. Em nenhum momento ele fez um momento de condenação, de julgo. Muito pelo contrário, ele abraçou André Luiz. Não renegou, não afastou. Às vezes, para ajudar, a gente quer que o outro se curve, se humilhe na nossa frente. Ou porque a gente sabe que a pessoa ali tem uma vida, entre aspas, indevida, ou porque a pessoa ali nos humilhou no passado, agora a gente quer que ela se humilhe. Uhum. Então, às vezes, para ajudar, a gente quer que o outro demonstre esse grande sofrimento que ela está passando, às vezes publicamente ou para nós. E aí, quando a gente tem oportunidade, né, quando o jogo vira, né, a gente tem a oportunidade de auxiliar, a gente oprime. A gente usa o evangelho, que é fonte de liberdade de nós mesmos, né, vai dizer Emmanuel, no Ceifa de Luz 16, a gente usa para oprimir, para machucar, para matar os melhores sentimentos do outro. E André Luiz fala: o amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Porque Lucas, só muitas vezes... porque Pode falar. Só te Claro. interromper, porque eu me recordei de um caso aqui, interessantíssimo, que nos chegou certa feita, depois de uma palestra, a um relacionamento afetivo, e houve a traição. Houve a traição por parte do companheiro, houve a traição por parte do companheiro. E aí a companheira aproximou-se de nós e disse: olha, eu amo muito essa pessoa, estou querendo perdoar essa pessoa, recomeçarmos, etc., mas com a condição de que ele faça quase que uma carta aberta, que ele fale para toda a nossa família, para todos os nossos amigos, que ele me traiu e que eu estou sendo superior em aceitá-lo de volta. Aí eu falei: oh, peraí, né? Aí a gente tem que ir conversando, peraí. Por que que o outro tem que... Aí é o que você está falando, você sentiu uma dor tão grande, ainda está sentindo, se sentiu humilhado de tal forma que você quer que o outro se humilhe como se isso fosse amainar a sua dor. Quando não irá amainar a dor do outro nunca irá diminuir a nossa dor. É o contrário, a nossa dor ela diminui quando nós aprendemos a ir diminuindo a dor do outro. Eu só queria fazer esse comentário que eu achei pertinente. Eu lembrei desse caso aqui e achei Ah, pertinente no que você está falando. Fique à vontade, meu irmão. não, é só em relação a esse ajudar sem perguntar, é esse grande movimento de realmente seguir no passo do Cristo. Nesse grande sentimento nosso de não mais querer matar a curiosidade, não mais alimentar a malícia interna, mas realmente de auxiliar, de amparar. Porque quantos de nós realmente queremos auxiliar quando o outro está só humilhado, porque a gente sabe que ele humilhou no passado? Nem a gente, mas outros, ou desconhecidos, mas sabe ali, como eu comentei, né, o caso de Pedro, né, que sabia que o outro estava em vida completamente reprovável, e quando ele pede ajuda, ele aponta todos os erros pelas perguntas e afasta. Esse amor verdadeiro, sem perguntar, não é um momento, é ser conivente com o mal. Mas é Isso. saber se hoje estamos na condição, e André vai fazer isso logo em seguida, esse movimento, se a gente está na condição de auxiliar, muito provavelmente amanhã a gente vai estar na condição de sermos auxiliados. Se hoje a gente tem o lenço para secar as lágrimas, amanhã, muito provavelmente, nossas lágrimas vão precisar ser secadas. Ninguém está constantemente na posição ali, entre aspas, superior, na condição ali sempre de benfeitor. Eu lembro sempre Exato. de... Eu gosto de citar muito a Agenda Cristã, porque é um livro que me marcou muito, né? Eu comentei que é o meu favorito de André Luiz, mas André Luiz ele chega num ponto assim de falar: olha, não ignore o sofrimento do outro, né, a ignorância do outro, porque você não ignora onde os teus pés podem também tropeçar. A gente nunca sabe de fato onde a gente vai tropeçar. E muitas vezes a Isso. gente tropeça e cai num abismo maior que o do outro. Às vezes, quando a gente justamente pensa na grande fortaleza, vem aquela prova mais simples, a gente cai, perde tudo. E simplesmente falando principalmente em relação à grande fortaleza espiritual. E quando no passado a gente condenava o outro, a gente julgava, machucava. Então esse amor, de fato, sem perguntar, de fato sem você se questionar por que que o outro fazia isso. Porque a gente não lembra, mas a gente sabe, a doutrina espírita, a cerne da doutrina, nós não temos o direito de condenar, de julgar de forma descabida o outro, porque a gente não lembra dos nossos delitos no passado, dos desvios que a gente fez. Eu lembro um caso do Chico, né, tá ali no As Vidas de Chico Xavier, que um dia ele estava no interior de Minas, e aí, na hora que ele chegou ali de trem na cidade, a polícia prendeu ele.
E ele, muito sereno, tranquilo, foi preso. E todo mundo fez um auê gigante porque ele foi preso e o Chico calado, não falou nada. Não fez nenhuma pergunta. Nem se defendeu. Depois soltaram ele, né? Viram ele que ele era muito parecido com um ladrão e tinha encontrado o malfeitor e soltaram o Chico e prenderam o homem. Aí perguntaram, Chico, por que você não fez nada? Ah, o Chico, não. Muito provavelmente na vida passada eu fui um ladrão e nunca fui pego, mas agora eu fui pego. Ou seja, pagando minha dívida com a lei de causa e efeito. Então muitos de nós não sabemos de forma nenhuma, pelo menos aqui na carne, o que a gente fez no passado para a gente estar condenando o outro. Muitas vezes fizemos coisas muito, muito piores. E aquilo, o outro, usando o conceito do espelho junguiano, o outro é reflexo de mim mesmo. O que eu rejeito em mim, o que eu oprimo em mim mesmo, dentro do meu coração, eu projeto no outro. Então, se às vezes eu uso aquela pergunta, né, já na fofoca, realmente para saber o que eu estou passando, justamente só para machucar mais ainda, para usar como arma mortífera, eu estou muito mais preenchendo o vazio existencial meu e estou dando muito mais vazão à infelicidade minha, do que de fato querer cuidar do outro. Esse amor, você perguntar, é amor de forma nenhuma esperando algo em troca. Nem o reconhecimento, nem de fato a resposta que você está procurando, mas auxiliar. Porque quem tem tempo para perguntar, para questionar, às vezes, né, por exemplo, eu gosto muito de falar disso na tribuna também, que a gente pergunta onde é que está Deus no meio dessa toda, entre aspas, baderna, bagunça, esse caos aparente que é o mundo. Eu sempre falo, olha, se a gente tem tempo para, se a gente tem olhos para ver e braços para fazer, a gente também tem, ou perdão, se a gente tem olhos para ver, a gente também tem braços para fazer. Ou seja, se a gente tem disposição e tempo para perguntar, questionar, a gente também tem tempo para auxiliar. Se a gente tem a disposição para condenar, para julgar, a gente também tem o direito e o dever de erguer aquela pessoa, erguer o outro. E não simplesmente perguntar para machucar mais ainda. Porque, é claro, é muito fácil desaprovar onde todos desaprovam. Jesus, né, para Judas, num texto do irmão X, Judas, é muito fácil destacar as feridas quando elas estão abertas ali para todo mundo expostas. E isso é fácil. Agora, buscar um movimento de cura ali, realmente ajudar a pessoa, poucos têm esse movimento. Poucos têm esse sentimento de caridade com o outro. De, em vez de desaprovar, ajudar, auxiliar, já começar de fato a colocar as ataduras em volta da ferida. Eu acho que é interessante a gente observar também que essa questão que nós estamos conversando aqui, dessas perguntas malsãs, perguntas que não vão acrescentar a nada, não significa ser conivente, né? São os questionamentos que fecham, salvo melhor juízo, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. São respostas de São Luís, correto, Lucas? A sua mente de 18 anos, acho que vão me ajudar aqui mais. Qual a pergunta cortou? Fechando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, são questionamentos e respostas de São Luís, correto? São, exato. Quando ele fala, olha, não é questão, nós não, porque às vezes nós também acreditamos que estamos nessa de não tecer comentários, mas nós estamos sendo, na verdade, omissos e coniventes com o mal. E aí há uma informação de Emmanuel que nós precisamos apreender a lição. O Cristo, ele não condenava as pessoas, mas ele não deixava, perdão, não é de Emmanuel, isso é na Boa Nova, de Humberto de Campos. O Cristo não condenava as pessoas, mas ele não deixava de ser severo com aquelas atitudes, com aqueles comportamentos que precisavam ser modificados. Então, nós não podemos ser também coniventes com o mal que está, o mal, quando nós falamos do mal, não é aquela ideia maniqueísta, não é isso. É o mal, a ausência do bem que está ao largo pelo mundo. Nós precisamos reparar nesses atos e precisamos, não através de palavras lançadas ao vento, mas através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, das nossas reformas íntimas, fazer frente a tudo que está de errado no mundo, a toda situação que está errada no mundo. Então, o não perguntar, o não ter essas atitudes que discutimos aqui, não significa ser conivente. Acredito que o convite de André Luiz seja ação, não uma curiosidade para satisfazer interesses mundanos, mas ação, exemplifique, haja no bem. Aí sim está ocorrendo uma transformação verdadeira. É uma opinião aqui que eu gostaria de deixar. Sim. Pode falar. Não, por favor, é só para avisar que nós já estamos aqui 9h53, em 4 minutos o Instagram nos fecha. Ok. Então já entrando aqui na reta final, né, nas palavras finais então, o que a André está falando pra gente é a gente olhar para o nosso cotidiano e ver as perguntas. Oi sumido, oi sumida, tá solteiro? Como é que você tá? Tá namorando ainda? Como é que tá o namoro com fulano? A gente pergunta como é que tá o namoro com fulano? Sabe que a pessoa terminou.
sabe que a pessoa está na fossa. Aí pergunta ali justamente já para dar ali subterfúgio para conversa de segundas intenções. Ou perguntar, nossa, por que que fulano fez aquilo? Já condenando, já julgando. E às vezes a pergunta não é nem, vamos colocar o mais importante, é o sentimento que você está trazendo. E a intenção também. Sim. Então, o que André Luiz está falando, olha, hoje, tudo bem, a gente pode ser esclarecido, mas ontem fomos ignorantes. Então a gente não tem o direito de condenar. A gente tem o dever de auxiliar. Como você falou, não é sermos coniventes com o mal, mas é saber, hoje secamos lágrimas, amanhã nossas lágrimas necessitarão serem secadas. Então esse grande convite de André Luiz no capítulo Pergunta de hoje é realmente ver se estamos auxiliando com as melhores intenções, se as nossas perguntas são perguntas de fato como Sócrates fez, na grande hermenêutica dele, né? Porque Sócrates, meu amigo, me fugiu o nome agora do método socrático. A maêutica. Isso, a Parir maêutica. ideias. Exato, é o ponto que eu queria chegar, que é parir ideias. Dar luz em algum sentimento no outro. As nossas perguntas são, de fato, esse grande movimento de dar luz no outro, de realmente parir ideias novas no outro, de dar, de fato, novos pontos de interpretação para o outro, ou são, de fato, ali como se fossem pequenos desertos a nascer no coração do outro. Nossas perguntas são, de fato, grandes movimentos para criar filhos de luz no outro, esse movimento de despertar espiritual para que ele saia daquela condição de penúria, ou são simplesmente para a gente mesmo se contentar, para a gente ali acalentar o que a gente quer alimentar dentro de nós, seja a lascívia, a luxúria, quer condenar o outro, quer subjugar o outro. É um momento de libertação de condenação. Nesse convite de André Luiz. Novamente, para encerrar aqui a minha fala, hoje esclarecidos, mas ontem ignorantes. Consequentemente, não temos o direito de condenar. Temos, de fato, o dever, a obrigação de erguer. Maravilha, que assim seja, que na semana consigamos aplicar esses conceitos discutidos aqui. Meu amigo Lucas Gabriel, muito obrigado por essa manhã, por esse início de domingo, esse início de semana maravilhoso. Nós agradecemos a todos os que aqui estiveram conosco, acompanhando esse bate-papo super bacana, e estaremos de volta no decorrer da semana aqui com as nossas lives, nesse que é o Espiritismo 2.0, já no modo de regeneração, já atravessando aí a transição, e que Deus abençoe todos nós e que sigamos inspirados por Jesus. Tchau, tchau, gente. Lucas, grande abraço. Te espero aqui mais Muita vezes, paz, viu? meu amigo. Com certeza. Deus Tchau. abençoe. Tudo de bom. Fica com Deus.